Olá, meu povo! Está no ar o segundo episódio da segunda temporada do iPod, o videocast da SMAP. E hoje a gente traz para a mesa colorida o seguinte tema: depoimento acolhedor. Não sabe do que se trata? Então fica com a gente que tem um time massa que vai explicar tudinho para você. São eles: Dr. Hélio Braz, juiz da infância do Recife, psicólogo clínico, mestre em Direito pelo UFPE e doutor em Direito pela USP em Mediação de Conflitos e professor dessa escola SMAP. Temos também Simone Freitas, que é pedagoga, nossa colega aqui na SMAP. E ela fez parte do processo de construção do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Daqui a pouco vocês vão saber exatamente a que eu estou me referindo. E temos também Ana Cláudia Souza, que é psicóloga e é coordenadora da equipe interprofissional da 2ª Vara da Infância da capital. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito bem-vindo, menino doutor Hélio. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Imagina, eu é que agradeço vocês terem aceitado esse convite da gente aqui no iPod para trazer detalhes desse tema que, de fato, acho que a gente tem muita coisa para a gente esclarecer nesse nosso papo bom e útil. O que motivou a escolha desse tema, né, da gente trazer esse tema justo agora, foi a inauguração de uma nova sala, né, lá no Fórum de Jaboatão, uma sala de depoimento acolhedor. Mas antes de falar dela, doutor Hélio, eu queria que a gente fizesse um esclarecimento sobre esse nome, né, assim, depoimento acolhedor. Eu tive a impressão nas minhas pesquisas de que o termo exato é protocolo de entrevista forense, não é isso? Vai esclarecer aí para a gente esse negócio. A expressão acolhedor, né, depoimento acolhedor, foi uma criação do Pernambuco, né? A lei se refere ao depoimento especial. Então, essa é a nomenclatura da lei, né, que é federal, vale no Brasil todo. Então, no Brasil inteiro, todo mundo faz depoimento especial. Mas cada estado pode trazer a sua característica, trazer o seu nome, a sua marca, né? E Pernambuco criou essa marca, foi o desembargador Luiz Carlos de Barra Figueiredo, que criou essa marca do depoimento acolhedor. E é um nome realmente que inspira a ideia de você acolher, no sentido de proteger a criança que vai ser ouvida dentro de uma sala de audiência. E, basicamente, esses depoimentos são de crianças que são vítimas ou testemunhas, não é isso, de violência? Isso, Simone. Exatamente. Exatamente. Crianças vítimas ou testemunhas de violência. E aí a gente tem aí, nesse mote, né, um grande percentual de violência sexual, né? E aí, sobre o nome ainda, né, a gente tem lá nos primórdios, quando foi instituída essa prática, lá no Rio Grande do Sul, instituído com o nome Depoimento Sem Dano, né? E aí foi uma motivação, né, para a crítica também, porque não existe depoimento sem dano, né? O próprio depoimento ele já traz um determinado dano, porque a criança vai falar de um sofrimento. Já traz uma dor, já né? traz uma dor, então. E aí, nesse momento aí, porque o Tribunal de Pernambuco, de Justiça de Pernambuco, né, nós somos, depois do Rio Grande do Sul ali, acho que com um outro tribunal também, nós somos um dos primeiros, né, que implantou o serviço 2009. lá em isso. E aí, a gente não existia ainda a nomenclatura depoimento especial, né? Ainda estava se discutindo. Só em 2017 é que a lei surge e cria o depoimento especial. E só completando, Simone, no Rio Grande do Sul foi criado pelo então juiz Antônio Daltoé, que hoje é desembargador no Rio Grande do Sul, nosso amigo. E numa das conversas que eu tive com ele, ele disse: Hélio, eu acho que realmente depoimento sem dano foi algo do início. É lógico que tem dano. No Marcos, eu posso dizer que nós não temos o dano primário, certo? Mas vamos ter os danos secundários. Então, ele próprio hoje adota depoimento especial. Ele não usa mais a expressão depoimento sem dano, que ficou aí como histórico, né? Uma expressão histórica. Ninguém usa mais depoimento sem dano, agora é depoimento especial. E em Pernambuco, acolhedor. A gente sempre dando a nossa cara aqui, né? Isso, e assim, o quanto é importante essa palavra acolhedor, né? Porque acolher é você olhar para o outro, poder prestar atenção no outro, né? E, inclusive, acolher o que o outro está dizendo em você. Então, eu acho que esse nome que Pernambuco, né, sempre pioneiro aí, quando se trata não só de nomear, mas de criar intervenções, metodologias e procedimentos
principalmente para atender a área da infância, é crucial, né? E é importante, porque quando você, só em falar depoimento acolhedor, você tem que entender que algo de diferente, algo de especial, uma postura diferente tem que ser colocada frente ao que está sendo, né, o fenômeno ali, principalmente dentro da característica de que é ouvir crianças e adolescentes, que é dentro de um contexto de violência, né? E muito bom o que a Ana Cláudia está dizendo, porque ele só é especial porque é acolhedor, né? E eu acho esse termo acolhedor, ele sempre me remete ao não julgamento, né? Então, assim, não importa o porquê, enfim, eu estou acolhendo a sua dor, né? Essa situação É exatamente que você tá isso, vivendo, né? Não há julgamento. As entrevistadoras e os entrevistadores estão ali para fazer o acolhimento e para trazer um relato, né, de forma respeitosa, sem constrangimento, sem revitimização, sem forçar a barra, sem querer adaptar a criança à realidade de uma audiência, dos modelos de fazer audiência, né, da forma como o juiz e o promotor e o advogado trabalham. Pelo contrário, esse grupo aí de pessoas, o juiz, promotor e defensor e advogado, vão ter que se adaptar à criança, né? Então tem que ter uma adaptação, um tratamento da linguagem, do ambiente, e é super importante esse preparo do entrevistador e da entrevistadora para garantir essa proteção e esse acolhimento dessa criança. E eu vi, né, que Simone participou da equipe do começo, né, desse começo mesmo do protocolo. Qual é o diferencial, digamos assim, né, Simone? Eu imagino que não basta ser somente sensível à questão da criança. É preciso, de fato, um preparo, né? Que critérios são utilizados para se formar esse entrevistador? É necessário que ele tenha, né, essa formação específica no protocolo, né? Um protocolo científico, é um protocolo que foi estudado, é um protocolo que foi testado, né? Então, tem um rigor teórico, prático, né? E esse protocolo é implantado pelo CNJ, não é isso? Esse protocolo começou com a Childhood e o CNJ, na Unicef. época. A Unicef, né? Também. E a Child depois veio junto, e a gente foi a Brasília, né? A gente teve em Brasília, né, Simone? Fomos a nossa equipe toda lá e a gente acompanhou tudo isso. E depois teve uma testagem. É super importante falar da testagem. Isso. Que foram escolhidos alguns estados, né? E aí entrou Recife. TJPE, Fala um pouco, Simone, disso. TJ Rio Grande do Sul e TJ DF, né? Isso. Esses 3 tribunais. E aí 3 entrevistadores de cada tribunal, né? Desses 3 tribunais, desses 3 estados. E você foi a nossa representante aqui, né? Eu fui uma das, né? E aí a gente fez a testagem, né? E aí depois, né, teve a categorização desses dados, e aí depois da categorização teve a chancela, né, desses dados, e aí finalmente a gente conseguiu, a partir dos resultados, ter esse formato que a gente tem hoje, que é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, ou mais conhecido PBF. Né? PBF. E aí é muito importante a participação de Pernambuco, né? E aí eu falo, eu sou muito orgulhosa, né, desse lugar, né, que Pernambuco ocupa, né? E assim, eu sou muito grata, inclusive, a doutor Hélio, porque eu lembro que lá em 2009 foi ele que me convidou, né, para participar, né? Eu lembro que ainda tinha uma discussão muito grande, se era viável, se não era viável. Tinha uma ciumeira também, né? Então, era uma questão, né? E os conselhos ainda tinham uma discussão muito grande, né? Conselho críticas. De psicologia, conselho de serviço social, achavam que os seus profissionais não deveriam estar nesse lugar dentro do judiciário de entrevistadores, porque não era uma atividade inerente à profissão. E a gente conseguiu criar uma ambiência de discussão, né? Metodológica, de que qualquer que fosse o profissional, independente de ser psicólogo, pedagogo, assistente social, qualquer profissional poderia ser treinado. Por isso que a sua pergunta é importante. Né? Não é sensibilidade, é treinamento mesmo. Ou seja, você tem que ser treinado para saber aplicar o protocolo. Obviamente que algumas pessoas têm algumas vocações pessoais, você carrega para dentro desse treinamento sua formação de psicólogo, de assistente social. Ninguém deixa de lado uma formação tão importante, né? Universitária. Mas o mais importante é que essa formação não contamine, não atrapalhe e não deforme o protocolo. Porque o protocolo é específico e tem que haver um treinamento mesmo, que é o que nós fazemos aqui na SMAP com os nossos entrevistadores. E aí o protocolo ele é dividido em 2 estágios. Né? O estágio 1,
que ele é construção de vínculo, e o estágio 2, que é a parte substantiva. Então, na construção do vínculo, é justamente esse o objetivo. A gente busca construir esse vínculo com a criança ou com o adolescente, né? A gente busca ali construir uma empatia, fazer com que ele se sinta mais à vontade, a gente busca ali um conforto para ele, já que a gente sabe que não é um momento fácil, é um momento de tensão, é um momento, né, de angústia, né? A gente vai trazer, né, vai fazer ele lembrar, né, de momentos difíceis. Então, a gente busca ali tirar um pouco da tensão para iniciar no estágio 2 o relato do momento de violência, né? E aí, esse protocolo, né, ele tem 2 estágios, cada estágio tem 5 etapas, então, ao todo, são 5 etapas. E a formação... Aí são 10 etapas. São 5 etapas, cada estágio, e são 10 etapas, isso mesmo. E aí, são uma formação de entrevistador, ela tem que ter teoria e prática. Então, não se forma entrevistador forense sem a prática. Nós formamos uma dupla, né, Simone? De muito tempo. Eu e Simone já estamos treinando, já treinamos agora o pessoal, estamos no meio do treinamento do pessoal da escola do Rio Grande do Norte, né? Isso. Fizemos treinamento, eu já fiz do Espírito Santo, do Ceará, de onde mais? É tanto lugar, né? Pernambuco, né? Aqui, já o segundo é o terceiro curso. Então, a gente faz uma preparação, porque a gente trabalha com psicologia da memória, né? É uma entrevista cognitiva, né? Então, a gente trabalha com esse aspecto de trabalhar a memória. E criança, quanto mais tempo passa depois que ele sofre aquele trauma da violência, mais a criança vai criando camadas de memórias, e muitas vezes de falsas memórias, porque ela vai ouvindo, vai escutando o vizinho, a mãe, que vão fazendo um relato sobre o relato, sobre o relato, e a criança começa a construir um relato que não é mais o dela, não é mais a memória original. E o que interessa para o processo penal é a prova fidedigna, uma prova que leve a uma condenação ou a uma absolvição. E para isso, o protocolo tem um formato de trabalhar com a livre narrativa, respeitando o tempo, o silêncio, o ritmo da criança e, principalmente, treinar a criança nesse primeiro estágio que a Simone falou, a um combinado. Olha, se eu perguntar uma coisa que você não sabe, você não precisa responder, diga que não sabe. Se eu disser uma coisa que não é verdade, que está diferente, diga não, está errado, não foi isso que eu disse. Então a gente treina a criança, faz um pequeno treinamentozinho ali, para que ela entre no depoimento segura, tranquila, que não vai ser feita nenhuma pergunta absurda, que ela não vai ter que responder o que ela não sabe. Sim. Então é um combinado, né? E isso faz com que a criança respire e diga, eita, eu nem vou precisar falar dessa forma. Não é um questionário, não é um teste. E eu estou segura aqui, eu estou segura, eu não vou ser colocado em prova, o juiz não vai me prender. Eu já tive criança que disse, eu não vou falar, que eu tenho medo que o juiz me prenda. Porque prenderam o pai, que foi o agressor. Na comunidade, todo mundo escuta, o juiz soltou, o juiz prendeu. Eu vou falar com o juiz, ele pode me prender também. Então é preciso desconstruir essa imagem, esse universo de uma sala de audiência tradicional e da figura do juiz. Eu até conto uma história que a figura do juiz é sempre uma figura temerária, não só para as crianças, para os adultos também. Eu um dia estava chegando lá no juizado, no SICA, eu desço todo organizado do carro, e aí vem uma mãe com a criança, e a criança diz, olha o velho, e correu. Aí eu olhei para trás, não tinha velho, não tinha velho, o velho era ele. Então assim, o juiz representa o velho do saco, que vai carregar as crianças, entendeu? Então esse lugar de um juiz, de um promotor, é um lugar temerário para a criança, ela não vai falar, ela vai ter dificuldades, daí a importância de um local adequado, com a técnica adequada, um protocolo adequado, um profissional treinado adequadamente, inclusive para dizer, excelência, essa pergunta não é adequada. Excelência, diga ao promotor, diga ao advogado que essa pergunta é inadequada. Então, ou então ele pega aquela pergunta que ele escuta, que vem da sala de audiência de forma inadequada, invasiva, revitimizadora, uma pergunta violenta, numa linguagem violenta, e a entrevistadora vai dizer, eu vou transformar essa pergunta, eu vou dar um traduzir aqui, né? Traduzir dentro da linguagem da criança, de acordo com o desenvolvimento da criança. Conversar com uma criança de 4 anos é um jeito, de 8 é outro, de 15 é outro, e você é treinado para isso. E nós, juízes e promotores e advogados e defensores, a gente não tem esse treinamento na faculdade de Direito. E muitas vezes, assim, essa criança, ela está ali para
falar sobre alguém que é da sua relação de vínculo Isso. e que causou a violência. Isso. E ele causou Isso a não é violência, mas simples, ele né? faz parte da relação de vínculo Isso. dessa criança. Era para quem ela confiava, né? Em quem ela confiava. E aí essa importância do protocolo, né? Ser assim, apreendido. Porque quando você apreende, você consegue fazer isso que o doutor Hélio está trazendo aí. Entender que aquela pergunta não vai ser adequada, que aquela criança não vai conseguir alcançar. Não vai reagir bem aquilo Não ali, vai né? reagir, que você vai ferir, que você vai causar dor. Ou vai né? travar, não vai falar Não vai mais. falar Vai mais, fazer isso. com que aquelas memórias, que são memórias que foram construídas a partir das falas de outros, ele se segure ali e não acesse a memória de fato que ele carrega, né? do ato em si que aconteceu. Isso. E o doutor Hélio, né, gosta de dizer, eu acho importante, de que o protocolo ele serve para ser um guia, para que a gente possa saber, a linha é essa, mas ele não pode me engessar, né? Ele não pode fazer com que eu não olhe para o fenômeno e veja que algo pode ser feito de uma outra forma aqui. Ele te dá as ferramentas e você Exatamente. vai ter que saber como utilizá-las na É, condução em- de cada em caso, outras né? palavras, ele é flexível, ele não pode Aham. ser rígido, né? E o profissional precisa estar É uma empoderado. diretriz, né? Isso. Uhum. Ele tem que estar empoderado para ele poder se utilizar bem do protocolo. Eu brinco muito. O protocolo tem que ser dominado, ele não tem que dominar o profissional. Eu acho que é importante a gente deixar claro aqui como é que funciona, né, Simone, doutor Hélio, Ana Cláudia? Esse depoimento acolhedor, ele acontece numa sala preparada, decorada especificamente, né? Somente com a presença da criança e do entrevistador, não é assim? E aí- Essa tua observação é muito importante, que tu fala uma sala decorada, né? Eu já estou aqui, né? Que é justamente um equívoco, né? Muito comum que as pessoas têm. Quando a gente fala crianças Vou e trocar a adolescentes... decorada por preparada, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala crianças e adolescentes, a gente já pensa em motivos infantis, já pensa na coisa lúdica, bichinho de pelúcia, tudo colorido. E o depoimento acolhedor, né? As salas, elas são acolhedoras, elas são confortáveis, mas não necessariamente com bichinhos de pelúcia, né, lúdica, Muito colorida. muito coloridas, né? Não Então, pode. Eu falei é. decorada. decoradas, né? É. Então, assim, a gente preza por salas discretas, notadamente as salas de depoimento, né? E a gente tem a sala de audiência, que é onde ficam os magistrados, os promotores, as promotoras, os defensores, as defensoras, né? Os advogados, e a sala de depoimento. Então, a sala de depoimento, ela é dotada de uma câmera, de um sistema lá de microfone, e a sala de audiência é uma sala que vai ter uma TV, né? E vai ser transmitido, né, em tempo real o que acontece na sala de depoimento, na sala de audiência. E aí a sala de depoimento é uma sala que vai ter uma poltrona diferente, que a gente não vê comumente no judiciário, Uhum. e a gente vai ter Tapete, um tapete. 4 almofadas. Então, é um Almofadinha, ambiente acolhedor, né? acolhedor, Diferente. isso. Pode ter um quadrinho infantil, pode ter um papelzinho de parede, mas nada que chame muito a atenção da criança. Por Até quê? para não dispersar, né? Exatamente. Porque ali o objetivo é que a criança relate, que ela fale. E a gente brinca muito, né, Simone, de que a criança tem uma inteligência, né, muito grande, e é uma inteligência superior à do adulto, quando ela precisa Ela é fazer muito uma rota de sagaz, fuga, para não falar exatamente. daquilo. É o que a gente chama de objeto distrator. Então a Isso. criança pergunta, e aquilo ali, para que é que serve? Uhum. E aquele brinquedo, eu posso pegar aquilo ali? É para não falar do assunto. Isso. Então a gente não pode criar Elementos de objetos distração. distratores, né? Esses Isso. elementos de distração. E é super importante para a gente poder trazer a criança para o foco do que se quer falar, Isso. o que é muito difícil, né? Às vezes a criança não tem foco, ela está aqui, já está mexendo no Isso. brinquedo, mexendo em outra Isso. coisa. Tem Por exemplo, adulto que não tem, doutor É, Hélio? Que dirá a pois é. criança? Às vezes até a caneta que tem ela clique. já O aquela barulhinho que- aqui, né? Da isso, tampinha. já pode ser um elemento de distração. Cadeiras assim, ó, de rodinha, roda. não, elas têm que ser cadeiras fixas, Fixa. poltronas fixas. Até um colar, né? Nós entrevistadores não podemos Colar ir com grande. roupas que sejam muito Chamativas. atrativas, pulseiras que façam barulho, colares, brincos grandes. Então, nada que vá chamar muita atenção, notadamente das crianças menores. Menores. Uhum. Né? Porque elas podem se interessar muito mais
de qualquer coisa do que de falar, De né? falar. Até porque não é uma situação confortável Claro. para ela, Não, né? e esse lugar, sala de depoimento, ultimamente eu tenho defendido muito da gente não falar muito de sala, porque às vezes o tamanho da sala ela deixa a criança insegura, né? Então a gente está trabalhando muito com o sala de entrevista, o tamanho 3x2, 3 metros por 2. Então, quanto mais esse espaço é reduzido, que no universo da criança ela se sente segura, Mas aconchegante. Mas ela é com- mais é, aconchegante, é mais mais acolhedor. confortável. Quem não se lembra aqui, nós adultos, de quando chega na casa da avó e diz, mas eu achava tão grande essa grande, sala. é. E hoje é tão pequenininha. Isso aqui era tão alto, né? Então, assim, para a criança, aquele universo que a gente pode achar confortável é um universo que deixa ela insegura, solta no espaço grande. Então, a gente está trabalhando muito com a ideia de reduzir os espaços, 3x2, que normalmente uma sala de entrevista de adulto mesmo, de atendimento, é 3x2. Para criar essa ambiência, não é nem um ambiente, é a ambiência mais segura, né? Eu diria até que todos nós somos voltados a um retorno ao útero, né? A gente quer um lugar apertadinho, confortável, Mais um cobertor mais quentinho. quentinho. A gente se sente seguro quando a gente se coloca nesse lugar, né? De menor, mais seguro. E para a criança isso é fundamental. E, de certa forma, por ela ser menor, ela é mais continente, né? E aí continente no sentido de poder conter o que vai ser dito ali. Isso. Se ela for mais espaçosa, se ela tem uma amplitude maior, com todas, né, com distratores, Isso. o que precisa ser contido vai encontrar, vários caminhos de sair, né? Isso. Essas E aí- rotas de fuga que o Exato. doutor Hélio falou, E né? aí essa sala menorzinha com E só fica o entrevistador e o entrevistado, e a criança e o adolescente. Então, apenas, né, Ana? Então, É, só e resumindo, hoje, é uma assim, salinha com- separada e tudo que acontece lá é visto e ouvido na sala de audiência pelo magistrado, o defensor e o promotor de justiça. A gente tem muito trabalhado hoje na evolução de que o ideal é que essas salas ou esses espaços de ouvir a criança não estejam próximos das salas de audiência. Eu até defendo que não estejam dentro do judiciário, que Uhum. pode estar fora do judiciário, no CREAS, em outro espaço que não seja o judiciário, porque a ambiência do judiciário, o prédio, a escadaria, os juízes com suas roupas, o velho do saco, né, como eu estava brincando. Então, assim, a nossa imagem, o nosso espaço não é um espaço acolhedor. Ele já é mais imperativo, né? Nós não somos acolhedores, nós somos coercitivos, nós somos um poder que exerce uma força, né, que prende, que solta. Então, a relação com a sociedade é uma relação de coercibilidade, tá? Então, a ideia de acolher é uma ideia que a gente está desenvolvendo agora. Então, nós temos algumas dificuldades. Daí a ideia de criar um espaço fora do judiciário e com a evolução que a gente teve agora com a pandemia, de que os juízes podem fazer audiência do seu Remotamente, né? do seu computador de forma remota, só a criança precisa estar presencialmente naquele ambiente. O advogado está em seu escritório, o promotor está no seu gabinete, o juiz está em casa, fazendo audiência de casa. A parte, o acusado está lá no escritório do advogado, não tem ninguém ali presencialmente, Isso. só o entrevistador e a criança. Isso tem sido muito saudável, porque a lei diz que a criança não pode, não deve ver o acusado, cruzar com ele na calçada, Ter cruzar nenhum com ele na contato. entrada do fórum, nem contato visual, Isso. porque ela vai travar. Porque vem o temor. No protocolo mesmo, tem uma das perguntas que a gente faz. Você tá com medo de alguém? Você está se sentindo... Né? Alguém disse alguma coisa para você? Você está com medo de falar por quê? E às vezes acontece, porque a ameaça quando o acusado é preso. Então a mulher do acusado, a mãe do acusado, o irmão do acusado, começa a fazer ameaça a toda a família da criança. Porque a sua criança mentiu, a sua criança inventou, né? E a defesa passa por aí, né? A ideia de que a criança mente, é fantasiosa, de que ela inventou, de que ela é culpada. Recentemente a gente viu na internet, eu até mostrei agora no curso os 2 vídeos, né? Que rodou na internet de 2 homens dizendo que eu beijei na boca da minha menina para não dizer que Sim, isso, aquilo, sim, outro. sim. O outro, coisas Pra absurdas. ser o primeiro homem, né? Coisas absurdas. E a gente vê que isso tem uma cultura, tá? Uma cultura da criança ser objeto e não ser sujeito. Como o Estatuto diz, desde 1990, o Estatuto diz que criança é sujeito de direitos. E eu digo que essa lei, que é a Lei 13.431, 2017, que trata do depoimento especial, do que a gente está conversando aqui hoje, é um marco civilizatório, tá? Depois dessa lei, a gente começa a ter um tratamento, um respeito, uma dignidade, uma liberdade para essas crianças.
E o Poder Judiciário está fazendo a sua lição no sentido de ter salas especiais com pessoas treinadas, capacitadas para proteger essa criança. A lei, inclusive, diz que a criança tem que ter um defensor. Não é o promotor que vai defender a criança. O acusado tem um defensor. E quem defende a criança? Bom, todos nós temos que defender a criança, porque é a obrigação de todos nós. A Constituição diz que todos nós somos protetores, né? Mas ele tem um defensor nomeado para defender aquela criança, inclusive no espaço da audiência e do depoimento especial. E a gente não tem defensores suficientes. Às vezes falta até para o réu. Mas a lei está lá e tem um treinamento para esse defensor. Ele deve ser um defensor treinado, que sabe conversar com a criança e chegar e dizer, olha, se lhe perguntar alguma coisa e você não quiser responder, não precisa responder, você pode ficar em silêncio. Se você quiser responder, responda só até onde você quer responder. Então tem que dar segurança de toda a ordem, a segurança emocional, segurança com as informações das etapas do depoimento, da mãe. É muito comum essa mãe chegar muito nervosa com a criança, a tia, quem acompanha a criança. E você tem que acalmar essa família. Porque se a criança entra na sala do depoimento e sabe que a mãe está lá fora, aperreada, nervosa, ela vai ficar tensa e ela não vai falar, ela vai querer, de alguma forma... A minha mãe pode entrar, mãe pode entrar, você diz, não pode entrar. E quando ela solta a mão da mãe e pega na mão da entrevistadora, este é um momento que você transfere, né, da família para o Poder Judiciário a segurança, o acolhimento e o controle que ela está recebendo dentro daquela história de violência que ela recebeu e a família está protegendo. E quando ela vai para uma sala sozinha, ela se solta, larga a mão dessa mãe e, como Simone gosta de dizer, ela está ainda dentro daquela etapa de desenvolvimento da linguagem concreta. Então, a minha mãe saiu dali, minha mãe não está mais comigo, minha mãe sumiu, não vem mais, não vai... Quem é você que está comigo? Está vendo Simone, a entrevistadora, pela primeira vez. Que segurança essa criança vai ter? Então, todo esse trabalho exige realmente um treinamento específico. Mas eu queria falar de uma coisa agora que é tão importante, porque agora a lei de abuso de autoridade, que é a prática de juízes autoritários, delegados autoritários, promotores autoritários, advogados, nós, autoridades, né, nós podemos cometer o crime de abuso de autoridade, ou seja, usar a autoridade de forma excessiva e revitimizadora. Então, agora tem uma lei nacional que inseriu o crime de violência institucional como abuso de autoridade. Então, a nossa violência, que é ouvir uma criança desnecessariamente, ouvir mais de uma vez, fazer perguntas inadequadas, revitimizar essa criança, isso é prática de violência institucional. Então, o protocolo, ele não protege só a criança, ele protege também o juiz, ele protege também o advogado, ele protege também o promotor de justiça, porque a entrevistadora vai dizer, essa pergunta é inadequada, não pode conversar com a criança assim, isso está errado. Então, está protegendo os adultos de não cometer o crime de violência institucional pela revitimização, que é um crime do Código Penal de abuso de autoridade. E que esse crime sendo tipificado, ele pode ser processado por isso. Então, é uma abordagem de ordem, que eu digo, civilizatória para todo mundo, para as crianças e para o sistema de proteção como um todo. Ou seja, e essa seria né, uma responsabilização da autoridade por despreparo, né? Porque, de fato, o objetivo da autoridade ali não é revitimizar, não é, né, fazer sofrer novamente, mas por despreparo, ele pode ter uma consequência grave. Né? Então, mais uma importância aí do protocolo, né? Mais um que ele traz, né? Esse crime, como você está dizendo aí, a nossa linguagem seria um crime culposo, tá? Não é porque ele quer, né? Mas ele é imperito, que ele não tem perícia, e ele pode ter agido de forma mesmo com dolo, porque tem gente que sabe que aquela pergunta é inadequada e quer fazer, porque aqui quem manda sou eu. Quantos entrevistadores não dizem, mas eu não posso indeferir a pergunta do juiz? O juiz diz, faça a pergunta do jeito que eu estou mandando, senão você não vai mais trabalhar comigo. Porque a autoridade é o abuso da autoridade. É não entender o protocolo, não entender uma resolução do CNJ que orienta para isso, não entender um decreto presidencial 9603 de 2018 que orienta isso, e uma lei que é a 3.431 de 2017. Esses três documentos, 2017, 2018 e 2019, foram assim o marco civilizatório, repito, marco civilizatório, que diz, a partir de agora, não pode mais ser assim. Você não pode mais exercer a autoridade dessa forma. O delegado escuta a criança, e aí chega em juiz, vai escutar de novo. Nós temos casos de crianças que já passaram
foi ouvida na polícia que atendeu inicialmente, no posto policial militar, foi ouvido pelo Conselho Tutelar, foi ouvido no ML, foi ouvido na Polícia Civil, já vai 4 pessoas, foi ouvido no Ministério Público 5 e foi ouvido em juízo 6 pessoas. Não pode, ela só tem que ser ouvida uma única vez. E imagina a quantidade de mudanças que tem nesses... De perguntas, né, e de violações e de constrangimentos e de sofrimento, de revitimização. A criança sai mais traumatizada do que propriamente do fato ocorrido. Bom, a gente está indo para os finalmente aqui no IPOD, mas tem 2 coisas que eu queria lembrar ainda. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? E eu acho que, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, é sim uma data a ser lembrada, né? E outra data importante... Teve também o dia 3 de maio, que já passou, que é o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica contra a Criança, que é a Lei Henri Borel. Essa Lei Henri Borel designou o dia 3 de maio agora, como essa data nacional de combate à violência contra a criança, violência doméstica. A gente acabou falando muito aqui da violência sexual, né, do abuso sexual, mas o depoimento, as entrevistas também abordam todo tipo de violência, né, contra crianças e adolescentes. E outra data importante que eu queria lembrar aqui, e que também tem muito a ver com a presença de Ana Cláudia aqui, que é 25 de maio, né, que é o Dia Nacional da Adoção. E Ana Cláudia veio aqui também falar com a gente sobre um programa que eu acho sensacional aqui do Tribunal de Justiça, que é o programa Mãe Legal, que acabou sendo o programa também, olha o nome aí, Acolher, né, que é o que se refere à entrega responsável, não é isso? Exatamente. Entrega responsável à justiça de recém-nascidos. Fala pra gente aí, Ana Cláudia, como é que isso funciona? Porque eu acho que todo mundo precisa saber disso. Ainda tem muito aquela ideia de que né? Olha, eu não vou falar para a justiça porque eu vou ser presa, né? A história do velho do saco, né? Então, se eu disser... Não, mas não é. Se eu disser que eu não quero a minha criança, eu vou ser presa. E não é bem assim. Eu acho que toda oportunidade que a gente tiver de esclarecer isso é muito bem-vinda, né, Ana Cláudia? Você acha que esses marcos civilizatórios, né, que o doutor Hélio trouxe aí, que também é em 2009, né, que tem essa alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo esse direito, né, da mulher e, como consequência, né, do genitor da criança, de toda a família, dizer que não é possível, naquele momento, naquele tempo histórico, daquela criança pertencer àquela família e sim poder ir para uma outra família através da adoção responsável, né, da entrega para a adoção de forma responsável. E aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, aqui, só para jogar um pouquinho de confete, né, doutor Hélio? Somos pioneiros também, né? Numa forma... É difícil ser modesta nessas horas, difícil, né, não, Ana Cláudia? Né? É o programa mais eficiente em linha reta. Pois é, da América Latina. Quiçá do mundo, né? Do mundo. Mas é um programa muito importante, né? Uma legal, mas assim, hoje a gente sabe que Pernambuco tá mais estruturado, né? Em 2009 nós começamos ali, junto com a Rede de Proteção de Recife, apresentamos para o Tribunal de Justiça, né, enquanto Segunda Vara da Infância, um caminho, né, uma metodologia, um modus operandi de acolher e atender essa família. E aí hoje a gente tem não só o programa Mãe Legal, mas o programa Acolher também em diversas comarcas, constituindo o programa de entrega responsável do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E esse programa está exatamente para servir, né? Um serviço da justiça em conjunto com a rede de saúde, com a rede de assistência, né? Com a rede de educação, para que mulheres, né? Principalmente mulheres, mas aí ela pode vir acompanhada de quem ela achar pertinente, né? Que ela confie, porque ela tem direito ao sigilo, ela tem direito a não ser constrangida, que ela pode vir, sim, na porta da justiça dizer, olha, eu não quero cuidar, não quero ser mãe, não tenho como maternar, não tenho como exercer a parentalidade dessa criança que eu estou gestando, é o que eu acabei de parir, né? E eu quero proteger entregando de forma responsável para uma família que está lá cadastrada, que está aguardando, que deseja ter um filho, né? Que passou por todos os processos da justiça e aguarda seu filho, né? Através da adoção. Então,
nós do Programa É Legal, né, enquanto Programa É Legal, a gente está hoje com praticamente 500 acolhimentos já realizados, né, vamos fazer 15 anos esse ano. Fazemos, sim, a escuta acolhedora, né, tentamos proporcionar esse ambiente acolhedor, para que essa mulher não se sinta julgada, não se sinta constrangida e possa, sim, dizer da sua condição de não exercer uma maternagem, indo de encontro a tudo que socialmente é esperado, né, dela, mas que nós precisamos dizer que eu sou mulher, mas eu posso não querer ser mãe, eu posso querer exercer várias outras funções sociais sem ser a Ou da eu posso não querer ser maternagem. mãe agora, né? Exatamente. Nessa condição. Ou então já fui e já agora não dá contribuí, mais. né? Eu estava contando, né, para você que a gente está com uma pessoa que ela disse, já tenho 3 filhos crescidos, grandes, foi uma gravidez que surgiu que eu não planejei, e eu não quero parar a minha vida agora para voltar tudo de novo e começar a cuidar de um bebê. Eu quero que ele vá de forma protegida para uma família que possa ter energia, a frase dela, que tem energia para cuidar de uma criança que eu não tenho mais. É isso. E essa é uma demonstração de amor, né? Exatamente. Ao contrário, né, do que muita gente acaba traduzindo essas situações como falta de amor, falta de interesse, né, que abandonou, é um abandono. E a lei dizendo mais uma vez, a lei chegando dizendo, olha, não é crime entregar a criança para adoção, é crime abandonar na rua, jogar numa lata de lixo, deixar a criança de forma irresponsável. Não. Chegue ao judiciário. Pareceu no início um pouco até difícil que as mulheres acreditassem que vão bater na porta do juiz e dizer, olha, eu não quero ser mãe, eu vim entregar esse menino, não quero cuidar dele. Mas agora a gente conseguiu. O programa já é conhecido no Brasil inteiro, inclusive o nosso programa, o Programa de Entrega Responsável de Pernambuco, foi premiado pelo CNJ no Prêmio de Prioridade Absoluta, foi em primeiro lugar no Brasil inteiro. São 15 anos de trabalho que a gente tem, mais de 500 mulheres escutadas, e em todo o estado de Pernambuco implementado em todas as comarcas. Então, hoje nós podemos dizer que já há uma cultura dentro das maternidades, dentro dos PSFs, nos agentes de saúde, no Conselho Tutelar, em toda a sociedade, uma cultura de dizer para a mulher, olha, procure o judiciário, procure ajuda. Se você não pode dar à luz essa criança e cuidar dessa criança, nós vamos proteger você e proteger a criança. A criança não vai ficar desprotegida. Nós vamos respeitar a sua entrega. Respeitar, inclusive, sem constrangimento, como manda a lei. Eu não vou estar investigando, estar perguntando e querer responsabilizar e punir você em nada. É a coisa do julgar, né? A própria ação que a gente protocola, o tipo de ação, a mãe é a autora da ação. Ela não é ré, ela não é culpada, ela é a autora da ação. Ela chega e diz, olha, eu cheguei aqui no judiciário e eu quero fazer a entrega. E nós respeitamos. Todos os juízes do estado de Pernambuco, todas as varas estão capacitadas, que a lei manda que receba essa mãe, essa mulher, que ela não quer ser mãe, né, para entregar essa criança. Tanto que a gente não usa a terminologia mãe e a terminologia filho. É a mulher que quer entregar uma criança, que está na barriga dela, mas ela não se vinculou àquela gravidez, não se vinculou àquela criança, por diversas motivações, que devem ser acolhidas e respeitadas. Suas considerações finais, Ana Cláudia. Foi muito bom participar aqui, né, desse bate-bola, como você diz, né, esse papo útil, né? Papo bom e útil. Papo bom e útil, né? Porque a gente termina aprendendo, né? E o depoimento acolhedor, assim como a entrega responsável, acho que é algo que precisa, de certa forma, ser muito mais socialmente partilhado, né? Informado. As pessoas precisam compreender, sair desse lugar, né? Até do senso comum, né? Do que a gente socialmente diz que é possível e que muitas vezes não é possível, né? Ser feito dessa forma, para que todo mundo possa se sentir acolhido, já que a palavra da tarde foi acolhida, né? Ser acolhido nas suas necessidades. E a justiça está aí, acho que é um papel importantíssimo, né? Abrir a porta, né? Para que a sociedade possa acessar esses direitos dessa forma, né? Com acolhimento. Queria agradecer demais estar aqui com vocês. Não imagina. Sinta-se acolhida, Ana Cláudia. Simoni, que já é nossa prata da casa. Qual o seu recadinho, Simoni? Quero agradecer também, né, pela oportunidade de participar aqui. Eu amo essa temática, né? Eu lembro que quando eu fui colocada, né, lembro como se fosse hoje, né, na reunião lá com o doutor Hélio, que ele convidou, né, para participar do curso com a professora Lili Stein, lá da PUC do Rio Grande do Sul.
eu fui para casa com aquela interrogação, né, na cabeça. Eu disse, meu Deus, será que eu participo? Uma temática tão forte, trabalhar com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Será que eu dou conta? E hoje, assim, eu sou movida, assim, por essa temática. Eu amo, trabalhar com essa temática e defendo o depoimento especial, depoimento acolhedor, né? Acho que é necessário, é um serviço que já deveria ter sido implantado e a gente precisa expandir, a gente precisa garantir esse espaço de fala, esse acolhimento, esse espaço de escuta, porque ele é muito necessário, né, para nossas crianças, para nossos adolescentes, e a gente precisa capacitar mais ainda os nossos servidores, os nossos magistrados, os promotores, todos os operadores, né, porque nós precisamos estar preparados, porque infelizmente a gente tem muitas demandas, né? A gente ainda tem muitas violações de direitos e muitos corpos, né, violados de crianças. Então, ainda precisamos aí expandir esse serviço. Então, a gente tem muitas, como é que eu posso dizer? A gente tem muitos projetos, né, doutor Hélio, aí em expansão. Então, são notícias boas, né? Porque aí a gente sabe São que passos dados, né? Exatamente, que a gente está ampliando aí os serviços e garantindo aí direitos, né? Então, obrigada pelo convite. Eu queria lembrar que o presente de hoje, que a gente comemora aqui nessa mesa, ele tem um passado, né? Então, nós tivemos aqui pessoas que começaram essa construção, né? O doutor Luiz Carlos de Barros Figueiredo, nosso juiz, eterno juiz da infância e juventude, que hoje é desembargador, ele começou esse trabalho aqui. Ele e a esposa dele, Tereza, psicóloga, né? Que tinha essa preocupação com as mulheres que entregavam as crianças. O doutor Luiz Carlos com essa preocupação com o depoimento. Então, nós temos um passado, né? Nós temos pessoas que plantaram isso, que construíram isso, para a gente estar aqui hoje conversando e comemorando esses frutos. E o protocolo é um desses frutos. O protocolo é um resultado de toda essa preocupação, que é transgeracional, que tem esse passado, que tem essa história desde 1930, que o primeiro juiz da infância e juventude do estado de Pernambuco é Rodolfo Aureliano, que dá nome ao fórum, um juiz negro, um juiz preto. E ele tinha uma visão social, ele criou o curso de serviço social lá no juizado, criou o curso que depois é que foi para o campus. Então, já existe uma trajetória que nos chega até esse protocolo de hoje. Então, o protocolo, sem dúvida, que dá segurança ao magistrado, dá segurança à família e dá segurança à sociedade. E tanto o programa especial do Mãe Legal, como o depoimento especial e acolhedor, todos eles buscam uma só coisa, cumprir a Constituição Federal, que é proteger a criança com intervenção mínima e proteção máxima. Perfeito. Então, olha, gente, muitíssimo obrigada a cada uma de vocês. Obrigada, doutor Hélio, pela presença. Obrigada à equipe que está aí trabalhando junto com a gente. E a quem nos acompanha, né? Quem nos acompanha pelo canal do YouTube da SMAP e também com a nossa playlist no Spotify. A você, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que vocês podem nos mandar sugestões, recadinhos de amor, pode ser lá pelo chat do YouTube. E também vocês podem nos mandar recadinhos pelo WhatsApp. Olha só, anota aí, hein? 3181-5800. 3181-5800. O WhatsApp do IPOD também, aqui da SMAP. Um cheiro para vocês e até semana que vem.